Boa noite a todos. Aqui quem fala é Leandro Sâmia. Eu gostaria de apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, o palestrante internacional, direto da Universidade do Texas, Estados Unidos, um dos principais estados produtores de bovinos de corte do Brasil. Gostaria de chamar o Dr. Johnny Sarturi, que é professor da Universidade do Texas Tech, o Dr. Johnny Sarturi. É médico veterinário com mestrado na Universidade de São Paulo e doutorado na Universidade do Texas A&M. Com vocês, Johnny Sarturi. Bem, boa noite a todos. Muito obrigado, professor Leandro, pela apresentação do nosso professor Johnny Sarturi. Estamos aqui com muita expectativa para o início dessa live dessa noite. Convidamos a todos para estar conosco. Convide seus amigos, divulgue o nosso link. Daqui a pouco teremos uma aula sensacional sobre os elementares da nutrição proteica e energética de bovinos de corte a pasto. E temos muito a aprender, a ouvir e a discutir nessa noite. Tenho certeza que será muito bom. Em nome do Grupo Futura, em nome do CMC, agradecemos ao Dr. Ricardo, ao professor Leandro e, em especial, ao Dr. Johnny Sarturi por atender o nosso convite e poder estar conosco nesta noite. Lembrando, doutor Ricardo, que além desta live de hoje, onde estamos aqui ao vivo, estaremos pós-palestra para responder todas as perguntas dos senhores. Lembrando que esta aula e tantas outras mais estarão disponíveis a todos vocês no CMC Flix. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Leandro, professor Johnny Sarturi. É um grande prazer, na verdade, estarmos todos juntos aqui nesse mês internacional do agronegócio, promovido pelo Grupo Futura, promovido pelo CMC Acadêmico. E nós estamos aqui numa noite muito agradável para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito de sistemas de suplementação a pasto. Dr. Jones tem uma vasta experiência nisso. Nós estamos buscando grandes autoridades, na verdade, mundiais, ligadas aos temas que têm sinergia com o que nós vivemos aqui na nossa região, do que nós vivemos aqui no Brasil, e esperamos que todos vocês possam curtir muito bem essa aula. O Dr. Jones vai fazer uma rápida apresentação, introdução, para que ele possa, então, deixar a aula transcorrer. Essa aula já foi gravada direto lá dos Estados Unidos, mas ele estará ao vivo conosco, acompanhando a live. Nós estaremos aqui conversando com ele atrás das gravações, e tão logo termine a aula, a live, nós entraremos ao vivo de novo para fazer um debate, para responder as perguntas que vocês podem colocar aí no chat ao longo da apresentação. Portanto, Dr. Jones, seja bem-vindo e que tenhamos todos nós uma boa noite e uma boa live. Joia, obrigado Ricardo, obrigado Paulo, obrigado Sam, obrigado à comissão organizadora pelo convite, obrigado pela introdução também, e sem tomar mais tempo, espero que todos aproveitem o material preparado. Olá a todos, agradeço já com antecedência a participação de todos nesse vídeo, e também gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para esse ciclo de palestras, pela flexibilidade em receber meu material online e sobretudo sobre a iniciativa de realizar esse tipo de trabalho para oferecer desenvolvimento intelectual e capacitação no campo para o nosso setor produtivo. Agradeço já com antecedência a todos. Então, os princípios da suplementação proteína e energia em sistemas de pastejo. Para os próximos minutos, eu tenho
4 itens que eu tenho plano de discutir com vocês. Dentre desses itens, o primeiro é desvendar motivos para suplementação. Além dos motivos comuns ou dos motivos que são mais populares porque utilizamos suplementação em bovinos de corte. Explorar um pouco também do raciocínio fisiológico, do funcionamento ruminal desses animais, em vista que, na maioria das vezes, essa suplementação estará focada no desenvolvimento e na atividade ruminal desses animais, que vai estimular uma resposta fisiológica de desenvolvimento desse animal. Então, o que precisamos saber dentro dessa fisiologia ruminal, o necessário para que a nossa estratégia de suplementação tenha sucesso. A aplicação desses princípios, usando exemplos práticos, será o meu item número 3. Trarei alguns exemplos de aplicação dos princípios e fechar com uma mensagem final que seja independente de localização geográfica ou tamanho da operação em questão. Planejamento nutricional. Muitas vezes, dentro do planejamento nutricional, uma das primeiras formas de pensar a respeito deste tópico é sobre o uso de uma receita, o uso de uma estratégia que alguém que ouviste falar ou que alguém está utilizando ou que alguém o recomendou, né? O uso de uma receita. Mas eu gostaria de enfatizar que o planejamento nutricional é muito além do simples uso de uma receita. Tendo como analogia aqui, eu trouxe nesse slide um forno, né? Vamos utilizar um exemplo que estamos tentando cozinhar algo ou confeccionar algo. Vamos fazer um bolo, por exemplo, aqui um bolo de cenoura, qualquer que seja a analogia aqui para o nosso exemplo. O uso de uma receita, seguir uma receita dentro de uma condição poderia trazer o sucesso, assumindo que todos os outros itens foram controlados e sejam os mesmos, né? Agora, o conhecimento dos princípios da confecção desse bolo ou dos princípios da estipulação dessa estratégia os traz flexibilidade para a mudança de alguns elementos quando se faz necessário. Por exemplo, dentro aqui do forno, várias mudanças químicas e físicas estão acontecendo na massa para que o produto final, o bolo, se forme. O conhecimento, por exemplo, da temperatura e do tempo, e qual é o efeito da temperatura e do tempo que o fará no cozimento desse bolo, nos dá flexibilidade. Aumentar a temperatura, diminuir o tempo, ou diminuir a temperatura e aumentar o tempo de cozimento, o conhecimento das mudanças químicas e físicas que estão acontecendo dentro aqui da engrenagem durante o processamento, durante a utilização ou a confecção do nosso produto final, nos traz essa flexibilidade, né? Existem outras coisas também, por exemplo, disponibilidade dos utensílios, habilidade do confeiteiro para esse bolo, né? Em outras palavras, capacitação profissional dos funcionários. Preparamos de uma forma apropriada os nossos funcionários? Preparamos de uma forma apropriada os nossos supervisores para que eles se posicionem de uma forma estratégica, analisando os pontos críticos de controle para que eles possam fazer uma boa supervisão e fornecer um bom resultado? Disponibilidade de ingredientes, qualidade desses ingredientes, tudo isso vai afetar o produto final, né? O preço justifica o ato da confecção desse bolo, por exemplo? Seria talvez muito mais barato comprar esse bolo numa confeitaria, ou uma padaria, ou qualquer que seja o mercado, ou fazê-lo em casa é a melhor forma, é a forma mais apropriada, né? Talvez
o termo técnico aqui seria terceirização, né? Estamos aplicando o nosso tempo de uma forma apropriada para alcançar o objetivo final, ou talvez a terceirização, comprar algo que já esteja pronto, seja o mais viável para atender o objetivo final. E como objetivo final aqui na nossa analogia é fazer o bolo, né, o bolo de cenoura, mas existem alguns pontos no objetivo final. Por exemplo, nessa analogia, quem vai consumir esse bolo, o mínimo que a gente espera é que eles gostem de bolo de cenoura. Se eles não gostarem de bolo de cenoura, qualquer que seja as pessoas que estejam consumindo da família, se eles não gostarem do bolo de cenoura, não importa o quanto perfeito seja esse bolo, você não atingiu o seu objetivo final. Então, talvez a primeira bolha que eu deveria ter mostrado aqui tivesse sido o objetivo final. Qual é o objetivo final? Satisfazer a família com bolo de cenoura? Se esse é o objetivo final, a gente espera que eles gostem desse sabor de bolo, né? Então você precisa estabelecer o objetivo final antes de iniciar o processo. Essa é a analogia que eu uso aqui, porque o planejamento nutricional sempre vai ir além do simples uso da receita. Sim, consistência, seguir os passos são importantes, mas elaborar a estratégia objetivando um produto final precisa ser elaborado de uma forma mais customizada. Motivos da suplementação. Eu trouxe aqui 7 motivos para suplementação, e não é uma lista para checar todos os itens. Esses são motivos que podem ser inclusivos ou não. Primeiro, deficiências nutricionais. Eu acho que essa seria o que nos levaria o primeiro passo a pensar numa suplementação seria uma deficiência nutricional. Por exemplo, estamos na primavera, crescimento vegetativo inicial de plantas, ou depois de um período de queimadas, que seja, tem aquela planta nova crescendo. Nós sabemos a quantidade de nutrientes. Vamos dar um exemplo, minerais dessa planta. A gente sabe que essas plantas com crescimento vegetativo inicial são ricas em potássio, por exemplo, e geralmente são fracas em magnésio. Então, para evitar, por exemplo, uma tetania das pastagens, a gente precisa aumentar a quantidade de magnésio e não fornecer esse potássio no suplemento mineral, porque a planta já está fornecendo muito. Dessa forma, você evita uma síndrome, uma disorder, né, nesses animais, como a tetania de pastagens, por exemplo. Então isso está dentro do número 1. Se existe uma deficiência, se falta cálcio, eu forneço o cálcio. Se falta fósforo, eu forneço o fósforo. Esse é o primeiro passo de uma suplementação, fornecer o que está faltando. Que mais pode estar envolvidos nos objetivos para uma suplementação? Aumentar a produtividade por unidade diária, né? E neste item não significa apenas o ganho ponderal de um animal, mas a produção combinada com a quantidade de animais sobre uma área. O que estamos objetivando? O ganho de um animal ou o ganho de produtividade de uma área? Que geralmente a gente foca no ganho de produtividade por área, por unidade de tempo, né? Isso está no seu objetivo final ou não? Veículo para tecnologias. Talvez a nossa suplementação aqui seja apenas o veículo para uma tecnologia que você quer utilizar. Por exemplo, um ionóforo, ou utilizar um agente para evitar timpanismo, por exemplo. É muito comum aqui em nossas pastagens de trigo, no Texas, em Oklahoma, pastagens de trigo onde a quantidade de proteína é altíssima e a digestibilidade também é muito alta, então problemas de timpanismo. Então a gente quer colocar junto um ionóforo, quer colocar junto um polexilin, algo para diminuir problemas com timpanismo. Então a suplementação às vezes ela é estratégica para levar essa tecnologia e nem tanto pensando muito na energia ou na proteína que esse suplemento está fornecendo. Talvez seja o objetivo principal, o veículo para uma tecnologia.
Talvez seja aumentar a taxa de lotação, né, relacionada à produtividade por área, talvez diminuir o ganho por animal e aumentar a quantidade de animais e ganhar em produtividade por área, talvez esse seja o objetivo. O item número 5, manejo com o gado, manejo de pastagem, manejo de pastejo uniforme dentro do sistema, talvez a suplementação estratégica em locais, dentro do piquete ou dentro do paddock, do piquete de pastejo, da área de pastejo desses animais, talvez utilizar a suplementação como uma forma de, a gente chama aqui de teaching, de guiar, de ensinar esses animais aí a ter um pastejo mais uniforme dessa área, né? Poderia estar dentro dos objetivos também. Oportunidade para troca de mercadorias. Esse é um item que pode ser um pouco mais tricky para a gente falar sobre ele, mas às vezes o objetivo é esse. Por exemplo, eu tenho uma área que eu planto milho, o preço do milho está baixo e eu quero vender o meu milho na forma de proteína animal. Então, ao invés de eu vender esse commodity no mercado do grão, eu compro esse commodity no preço de mercado que ele estaria, eu faço o meu budget para a parte de agricultura e eu vendo e eu alimento os meus animais com esse grão, assumindo que o produto final, carne, tenha um preço melhor. Esse foi só um exemplo, mas às vezes a oportunidade de troca de mercadorias dentro do sistema que alguém que tem agricultura e pecuária talvez seja o motivo principal da suplementação. Dependendo de qual que seja o motivo, a gente vai focar em áreas diferentes para atingir o objetivo final, né? Sempre tendo o objetivo final em mente antes de iniciar a atividade. E talvez seja aqui só puramente lucratividade. Nem sempre é puramente lucratividade. Existem várias coisas que nós determinamos, ou estratégias que são utilizadas dentro do setor produtivo, que talvez seja para melhorar a qualidade de vida dos funcionários, ou deixar o processo mais fácil, ou deixar um processo mais simples para ser controlado, mesmo que a lucratividade não seja tão grande. Algumas vezes nós abrimos mão da parte da lucratividade para deixar o sistema mais simples ou para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estejam envolvidas nessa atividade. Talvez este seja o objetivo também do uso da suplementação. Então, sempre ter esse objetivo em mente com antecedência, qualquer que seja o objetivo, né? A gente não está seguindo uma receita agora. Qualquer que seja o objetivo, sempre ter ele com antecedência para que a gente possa aplicar os princípios da suplementação e ter sucesso em atingir qualquer que seja o objetivo. Troquei esse slide aqui mostrando esse animal para a gente discutir um pouquinho sobre a fisiologia ruminal, que é importante, só a porção que é importante para a suplementação. Então, vamos para a suplementação proteica e energética desses animais. Então, vamos seguir aqui, por exemplo, os animais consumindo os nutrientes, né? O primeiro aqui sendo carboidrato, o segundo sendo proteína. Existem outros nutrientes também, como lipídios, minerais, vitaminas, consumo de água, que também a água também é um nutriente muito importante, mas o que eu vou focar aqui nessa apresentação é sobre a energia vindo dos carboidratos e proteína, né? Então, a gente sabe também que energia também pode vir da proteína. Então, o foco aqui será carboidrato e proteína, não desfazendo os outros nutrientes. A gente está assumindo aqui que a nutrição mineral, vitamínica desses animais foi atingida. A gente está assumindo que não existe, os animais têm acesso a água de boa qualidade em quantidade suficiente. Essas são os fatores básicos que a gente está assumindo para seguir falando só sobre carboidrato e proteína, tá?
gente tem que assumir que as outras deficiências foram supridas. Se não foram, devem ser. Então, dentro aqui do nosso forno, aqui, se a gente puxar para aquela analogia que eu fiz anteriormente sobre a confecção daquele bolo, dentro aqui do nosso sistema, nesse círculo, está o rumen do animal, né? Então, quando esses nutrientes chegam no rumen do animal, dando o exemplo aqui sobre a proteína, abreviada PTN, proteína, essa proteína ela vai ser degradada dentro do rumen. E quando uma proteína ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. E esses aminoácidos vão ser deaminados também dentro do rumen. Tudo isso feito pelo que chamamos de microbiota ruminal, né? Existem vários micro-organismos envolvidos na microbiota ruminal, mas a maioria deles são bactérias. Tá? Então essa microbiota ruminal, essas bactérias vão liberar esse nitrogênio que é parte da estrutura da proteína. Esse nitrogênio na forma de amônio. Okay? O que vai acontecer é que a fonte de carbono vindo da minha dieta, vindo dos carboidratos, e essa fonte de nitrogênio vindo da proteína são os elementos necessários, é claro, o ambiente dentro do rumen são os elementos necessários para que os micro-organismos, para que essa microbiota comece a se multiplicar, né? E essa multiplicação de micro-organismos dentro do rumen acontece de uma forma logarítmica, é exponencial, acontece de uma forma muito rápida. Esses micro-organismos se multiplicando, eles estão produzindo aminoácidos da composição de cada micro-organismo. Quando isso acontece, durante essa utilização desses substratos do carboidrato e dessa fonte de nitrogênio, os micro-organismos também vão produzir o que nós chamamos de AGVs, os ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis vão ser absorvidos pela parede ruminal, por isso que eu tenho a parede ruminal com tracinhos, com espaços, porque ela tem a capacidade de absorção, e essa parede ruminal irá absorver esses ácidos graxos voláteis. Estes ácidos graxos voláteis são a principal forma de energia que esses animais vão receber. Se a gente alimentar açúcar para esses animais, esse açúcar não vai ir para o intestino para ser absorvido como glicose. Não, esse açúcar vai cair dentro do rumen desse bovino. Micro-organismos vão utilizar o carbono do açúcar, dos carboidratos, como uma fonte de nitrogênio, e eles vão produzir ácidos graxos voláteis também, da mesma forma que o produziriam consumindo forragens. A quantidade de ácidos graxos voláteis, o perfil de ácidos graxos voláteis são diferentes dependendo da qualidade dos alimentos. Mas os ácidos graxos voláteis são a principal fonte de energia para esse ruminante. Por isso é que nós queremos deixar essa funcionalidade do rumen sempre atendida, porque a maior fonte de energia pro ruminante não estará vindo do intestino, estará vindo destes ácidos graxos voláteis produzidos pelas bactérias, pela microbiota ruminal dentro desse compartimento. Uma outra coisa que é produzida também, como esses micro-organismos estão multiplicando, aumentando a quantidade, é a quantidade de aminoácidos que vai ser passada para o intestino delgado desses animais. Aminoácidos destes micro-organismos, da composição da estrutura desses micro-organismos, que será uma fonte excelentíssima de proteína para o animal. Então, recapitulando, fornecendo alimentos aos ruminantes, a microbiota ruminal fornecerá ao hospedeiro, fornecerá ao animal a energia, e a maior parte da proteína que esse animal precisa virá da microbiota ruminal. Por isso que nós queremos atender às exigências ou às necessidades deste ambiente ruminal. Como utilizar esse conhecimento, puxando para o princípio da suplementação dessa fonte de proteína ou dessa fonte de carboidrato, de energia
para utilizar isso como uma estratégia de suplementação. Eu gosto de utilizar exemplos como esse, utilizando a analogia de uma balança. Aqui, essa acho que é uma forma bem simples, pelo menos no meu entendimento. E que nessa balança nós temos uma quantidade de energia ou de carboidratos, vamos colocar aqui a maior fonte de energia vindo de carboidratos, né? Porque a gente sabe que existem outras fontes de energia para os animais também, como lipídios, proteína também pode ser uma fonte de energia, mas a maior fonte de energia será oriunda de carboidratos. Então, uma quantidade de energia e uma quantidade de proteína que está chegando no rumen desse animal, uma quantidade de carboidratos e uma quantidade que oferece energia, quantidade de proteína. Para que a gente tenha uma melhor resposta animal, e na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, uma melhora na resposta animal, de desempenho animal, significa uma melhor lucratividade. É claro, dependendo do custo desta suplementação. A gente vai falar sobre custo depois. Mas, em geral, melhorando os perfis produtivos do animal, a gente é algo expectado, né? Quando a gente tem um balanço na quantidade de energia e na quantidade de proteína chegando no rumen desses animais, a gente maximiza essa resposta animal. Como a gente poderia esperar, e é por isso um dos grandes motivos da suplementação, essa chegada de carboidrato ou de energia oriunda de carboidrato e proteína nem sempre está balanceada, como está mostrando aqui no slide, né? Algumas vezes temos uma proteína abundante, uma maior quantidade de proteína, então está pesando mais no lado direito dessa balança, e uma menor quantidade de energia. Então, em um cenário como esse, qual seria a forma racional de suplementação? Se temos muita proteína, faltando energia, suplementamos então energia em nosso suplemento, verdade? O contrário também é verdadeiro. Imaginando uma quantidade de carboidratos disponíveis, uma quantidade de carboidratos disponível para o animal consumir sendo alta, mas na composição desses carboidratos, na composição desse material consumido pelos animais, o nitrogênio, a proteína está em baixa quantidade, como bom senso seria uma suplementação proteica para realizar o balanço energético proteico no rumen para esses animais. Então, o princípio é este. O princípio é esse, ter esse balanço, essa sincronização de nutrientes dentro do rumen. Sempre lembrando, como a gente mostrou, como eu mostrei no exemplo anteriormente, a microbiota ruminal precisa das duas coisas. Precisa da fonte de carboidrato disponível e também precisa da fonte de nitrogênio disponível ao mesmo tempo, né? Ela precisa em quantidades suficientes e em disponibilidades no período de tempo também acontecendo de uma forma sincronizada. É isso que a microbiota ruminal precisa. Vamos utilizar um exemplo aqui então. Um exemplo talvez que não seja muito distante de uma realidade bem aplicável aqui. Então aqui nós temos os animais, uma área de pastejo, o pasto seco na época de seca, se esses animais não forem suplementados de uma forma apropriada, a gente sabe o que vai acontecer com esses animais, né? O famoso boi sanfona ou qualquer que seja a categoria animal, perdendo peso nessa época do ano, né, que representada aqui nessa época, representada pela figura aqui no seu slide número 7. Baixo consumo de matéria seca desse material, por quê?
porque falta algo. Os animais não conseguem extrair toda a quantidade de energia e a quantidade de proteína que eles precisam, porque falta algo, e algo precisa ser suplementado em uma situação como essa. Essa é a situação mais comum, diria eu, na suplementação de bovinos de corte. Seria uma época do ano, uma situação muito corriqueira, muito comum. Né? Dê algum tempo para você pensar aqui, e se você está pensando que existe uma deficiência, raciocinou que existe uma deficiência de nitrogênio disponível numa pastagem como essa, esse é o caminho que eu gostaria de ratificar aqui, se esse foi o seu pensamento. Então, ausência de crescimento vegetativo dessa pastagem, se a planta não está verde, ela não está crescendo, ela não está fazendo fotossíntese. Se a planta não está fazendo fotossíntese, ela não tem enzimas ativas o realizando. E todas as enzimas são proteínas. Então, uma planta que não está realizando fotossíntese, ela está com um nível de proteína baixo. É isso que acontece no período da seca, quando o pasto está seco. Então, conteúdo de proteína bruta aqui, dando um exemplo, de 3 a 5%, quantidade insuficiente para microbiota ruminal conseguir degradar o carboidrato que está vindo da fibra desse pasto. Nesse exemplo aqui, o carboidrato está vindo da fibra, é o que acontece nos sistemas de pastejo. O carboidrato principal é a celulose, é a pastagem. Né? E essa deficiência de nitrogênio limita a degradação do pasto. Por isso que os animais não consomem muito, por isso que os animais perdem peso. O carboidrato está aí, a energia está aí, mas o que falta é a proteína para que a microbiota ruminal consiga degradar, consiga quebrar essa fibra que não está sendo degradada dentro do compartimento ruminal do animal. Então, qual é o limitante? Nitrogênio, proteína. O nitrogênio ruminal para estimular essa degradação, da fibra. O que a gente tem que fazer? Se está faltando nitrogênio nessa situação, a gente precisa fornecer o nitrogênio. Né? Quais são as opções? Alguns exemplos de opções para a gente suprir esse exemplo de deficiência aqui, fazer uma suplementação. Ainda nesse exemplo, então, o uso de ingredientes com alta proteína. Por exemplo, farelo de soja, ou farelo de algodão, ou farelo de girassol, qualquer que seja o farelo da oleaginosa. Quando existe a extração do óleo, o que ficou, né, o subproduto é o concentrado proteico. Né? Quando a gente utiliza esse tipo de ingrediente para suprir uma deficiência como a gente mostrou aqui no slide número 7, da pastagem seca, a gente terá o que a gente chama de efeito associativo positivo, em que o aumento da atividade microbiana dentro do rumen é estimulado pelo fornecimento do nitrogênio que estava deficiente nessa pastagem. O nitrogênio não está vindo do pasto, agora está vindo do meu suplemento. Com esses exemplos de suplementação. Então, quando fazemos, estimulamos a digestibilidade da forragem. E se essa fibra começa a se degradar de uma forma mais intensiva dentro do rumen, o animal consegue consumir mais daquela forragem de baixa qualidade, daquele pasto seco. Fazendo o animal consumir mais, a gente melhora os índices produtivos do rebanho. Então, aumentando o consumo de matéria seca, né? Fornecendo esse nitrogênio que estava faltante. Uma outra forma de suplementação nessa mesma categoria, nesse mesmo exemplo, vamos colocar assim, seria o uso de nitrogênio não proteico, como por exemplo ureia. Né? O caveat aqui de utilizar ureia é que o pasto tem, a fibra do pasto, da celulose, ela tem uma degradação lenta dentro do rumen. Dentro aqui do nosso slide, ela está representada pela tartaruga. Essa é a degradação do pasto, né? Uma degradação lenta dentro do rumen, né? Baixa qualidade do nutriente. E a lebre aqui está representando a ureia.
que a ureia ela tem uma liberação extremamente rápida dentro do rumen. Dentro dos primeiros 30 a 60 minutos, a maioria desse nitrogênio, dessa amônia vai ser liberada dessa ureia. Então, essa rápida disponibilidade do nitrogênio vindo da ureia, combinada com essa lenta degradação do rumen, não é uma combinação perfeita. Embora possa ser feita, mas não é uma combinação perfeita. E quando nós o fazemos, estamos apostando na reciclagem de nitrogênio. A reciclagem ruminal de nitrogênio. Reciclagem de nitrogênio por si só poderia ser um tópico aqui para uma outra palestra, mas essa seria a capacidade que o animal tem de absorver o excesso de amônia e fazer esse nitrogênio do excesso da amônia recircular e voltar e ser disponível novamente para a microbiota ruminal, por via da parede ruminal ou por via da saliva, porque a saliva tem nitrogênio, a saliva do animal também tem nitrogênio, que veio desse nitrogênio reciclado. Enfim, existem vários pontos que podemos apresentar sobre a reciclagem de nitrogênio ruminal, mas quando alimentamos ureia para fontes de fibra de baixa degradabilidade, o que estamos fazendo é apostando na capacidade que o animal tem em reciclar nitrogênio, que, como vocês poderiam pensar, não é perfeita. Mas existem alternativas para tentar equalizar essa velocidade entre a tartaruga e a lebre aqui, né? Não melhorando a degradação, aumentando a rapidez da degradação da fibra, mas reduzindo a velocidade de liberação de nitrogênio dentro do rumen que vindo dessa ureia, como por exemplo o uso de compostos de ureia que liberam esse nitrogênio de uma forma mais lenta, como com complexações com carboidratos ou com proteínas ou qualquer que seja outra fonte de ureia com uma liberação mais lenta. Okay? Ou uma outra coisa que a gente poderia fazer também é utilizar uma fonte de proteína verdadeira, de um farelo de qualquer que seja, que nós mostramos no slide anterior, combinados com essa ureia. Pode existir uma combinação de fontes de nitrogênio dentro do nosso suplemento. Um nitrogênio de liberação mais rápida e um outro nitrogênio com uma liberação mais lenta. Então, a combinação geralmente é o que está disponível em produtos comerciais. Mas este é o princípio dessa suplementação de nitrogênio. Vamos passar aqui para o nosso exemplo número 2. O que pensaríamos aqui? Pastagem, crescimento vegetativo pleno, pastagem verde. Se a pastagem está verde, a planta está realizando fotossíntese. Realizando o processo de fotossíntese significa que a planta precisa várias enzimas. E se a planta tem várias enzimas de uma forma ativa, sendo que toda enzima é uma proteína, o conteúdo proteico dessa pastagem se eleva. O conteúdo proteico dessa pastagem se eleva. Então, nessa situação, o animal não está perdendo peso. É claro, se o animal tem suplementação mineral apropriada, acesso à água de qualidade e quantidade suficiente, um animal numa pastagem como essa não está perdendo peso. Mas talvez o que nós estivéssemos perdendo aqui, talvez seria o potencial de um melhor desenvolvimento ponderal dos animais. Talvez essa seja a perda do desenvolvimento potencial adicional. Né? O que temos aqui? Nós temos a energia, sim, a energia está em quantidade também, mas a quantidade de nitrogênio disponível pro rumen deste animal está em desbalanço, tem mais do que o rumen consegue utilizar. Né? Porque a maioria desse nitrogênio aqui também é de liberação muito rápida, da parte da proteína solúvel que está fazendo parte da composição desse pasto em pleno crescimento vegetativo. Então a gente tem conteúdos de proteína bruta dessas forragens altíssimos, 12 a 15, às vezes até mais porcentagem de proteína bruta na matéria seca desse ingrediente.
Então, essa alta disponibilidade ruminal de nitrogênio, né, desse nitrogênio disponível no rumen, está sendo limitado, a utilização desse nitrogênio está sendo limitada pela quantidade de carboidrato de fácil digestão. Essa pastagem tem muito carboidrato, mas o carboidrato que tem nessa pastagem é chamado celulose, é chamado hemicelulose, são carboidratos de degradação ruminal lenta, né? Não está sincronizado com essa alta disponibilidade de nitrogênio que essa planta está fornecendo. Qual seria a estratégia aqui? Bom, se temos excesso ou proteína abundante, o que falta aqui seria o carboidrato, a energia com disponibilidade de fácil digestão, né? Carboidrato de fácil digestão, porque carboidrato de difícil digestão, de degradação lenta, está aqui, que é a celulose. A celulose e a hemicelulose. Como que a gente poderia suplementar nesse caso? Quais seriam exemplos para essa suplementação? Uso de ingredientes como, por exemplo, com baixo amido, né? Essa é uma forma com baixo amido e alta digestão de fibra, que é o caso das casquinhas de trigo, casquinha de soja, são fontes de fibra, mas fibra de alta digestão. Utilização de ingredientes como esse proporciona, na maioria das vezes, efeito associativo positivo, em que a digestibilidade da fibra, né, com baixo amido, porque esses são subprodutos, né, tem alta digestibilidade de fibra, em que aquele nitrogênio abundante vindo da forragem agora é utilizado também para digerir essa fibra de alta digestibilidade que você está suplementando. Essa é a famosa suplementação energética. Não é tão popular, mas é uma forma de suplementação também. Você está fornecendo o carboidrato de alta digestibilidade para conciliar com aquela proteína de alta disponibilidade que está vindo do próprio pasto, para evitar que esse animal perda, para evitar que esse animal jogue fora essa proteína do pasto. Então, geralmente, você tem um aumento do consumo de matéria seca também. E ao melhorando o consumo de matéria seca, você melhora a produtividade do animal. Ainda nesse exemplo 2, poderia utilizar fontes de carboidrato com alto amido. O amido é um carboidrato. É só um carboidrato que não é um carboidrato estrutural, não é fibra, mas é um carboidrato. É uma fonte de energia. Poderíamos utilizá-lo aqui como princípio para a suplementação? Claro, se é uma fonte de energia, para combinar com a quantidade abundante de proteína, por que não? Né? Só que quando o fazemos adicionando fontes de ingredientes que são ricas em amido, a gente tem o que a gente chama de efeito associativo negativo. Porque melhoramos a disponibilidade de nutrientes, mas em contrapartida diminuímos o consumo de matéria seca da pastagem, porque os animais vão começar a fazer um pouco de substituição, né? Então o que acontece com o amido diminui o pH ruminal, dos animais, porque a digestão de amido, a fermentação de amido induz uma diminuição do pH ruminal, e quando esse pH ruminal diminui, a gente afeta negativamente a digestibilidade da fibra. O que acontece é que os animais fazem substituição. Eles comem um pouco menos da pastagem, substituindo pela essa quantidade de milho, vamos dar como exemplo, que você está fornecendo, qualquer que seja o tipo de processamento desse milho. Processamento do grão é um outro título para a gente discutir também numa outra palestra, mas aqui utilizando esses grãos como uma fonte de energia, a fonte de amido para fornecer energia para o animal. Então, o que significa esse efeito associativo negativo? Significa que existe um benefício, mas que reduz o consumo da forragem. Okay? Isso não é de todo mal. É claro, dependendo do custo desta suplementação, né? Quanto custa o milho? Está favorável para fazer essa substituição, dependendo do custo desta suplementação ou não? Okay? Mas esse é o princípio desta suplementação energética nesse caso. E o meu exemplo 3, o meu exemplo final
aqui? Que pensariam que falta nesse slide número 13, nesse exemplo 3? O que estaria faltando aqui? Energia ou faltando proteína? Os dois, né? Se pensaste que está faltando energia e proteína, faltando de tudo, essa seria a resposta mais apropriada aqui. Então, no caso aqui, uma pastagem degradada, né? Então, qual seria a suplementação quando a gente chega num ponto como esse? A suplementação quando a gente chega num ponto como esse é ou vender os animais, né? Ou fornecer uma ração. E, por definição, ração é um alimento completo, né? Os componentes de uma ração são ingredientes concentrados com um volumoso combinados, fornecendo um alimento completo para o animal. Diminuir a lotação, renovar pastagens, fertilização, existem várias coisas que vão chegar nesse ponto, que vão ser necessárias quando a realidade chega em um momento, uma situação crítica como essa, né? Então, manejo de pastagens para evitar a degradação das pastagens seria fundamental, não deixar chegar num ponto como esse. Mas quando chega, a suplementação também pode ajudar a resolver. Então, de uma forma geral, um objetivo nutricional geral, de uma forma geral, o aumento da digestibilidade da forragem, o aumento da degradação daquela fibra dentro do ambiente ruminal, quanto mais essa degradação se eleva, maior é o consumo dessa mesma forragem. Então, de forma geral, de forma estratégica, a gente tenta aumentar a digestibilidade dos nutrientes ou a degradabilidade dessa fibra dentro do ambiente ruminal para estimular esse animal a consumir mais daquela forragem. E fazendo-o consumir mais daquela forragem, ele vai estar se expondo a uma maior quantidade de nutrientes. Quanto maior a quantidade de nutrientes, melhor é o desempenho do animal. Então, melhorando a digestibilidade da matéria seca, a gente melhora o consumo da pastagem. Sempre lembrando que se a diminuição do consumo por causa do efeito de substituição está acontecendo, o custo do suplemento precisa justificar tal desvio da atividade, da fisiologia ruminal. Cálculo da viabilidade econômica. Então, suplementação. Então, focando no objetivo, focando nos princípios da sincronização e a disponibilidade de nutrientes dentro do ambiente ruminal, a gente pode estabelecer uma estratégia. Mas ainda não bateu o martelo, né? Qual que é o custo dessa suplementação? Então, eu vou dividir com vocês aqui um cálculo que a gente faz, que produtores aqui fazem de uma forma muito rápida, uma forma muito corriqueira. As planilhas de cálculo de lucratividade podem ser bem complexas, mas por essência, os elementos que a gente precisa são simples, que nós precisamos são simples. Por exemplo, uma das coisas que a gente sempre calcula aqui é o valor do ganho. Talvez esse termo talvez você conheça por um termo diferente, mas esse seria o valor do ganho. Como se calcula o valor do ganho? Peso final do animal com o preço de venda, então seria o bruto recebido por esse animal, descontando o valor inicial de compra desses animais, descontando o valor inicial de compra dos animais e dividindo essa subtração pelo o ganho de peso total. Então nós estaríamos, do resultado do valor do ganho aqui, seria quanto estaríamos recebendo para cada uma unidade de peso que foi ganho durante o período. Esse é o valor do ganho. Note que aqui o valor do ganho não está implicando em nenhum custo operacional. Aqui é só o valor bruto do ganho. Se nós temos o valor bruto do ganho e nós subtraímos desse valor bruto do ganho o custo do nosso ganho, como está aqui no slide,
a diferença entre o valor menos o custo do ganho é a nossa lucratividade, né? Que pode ser positiva ou negativa, né? Então, como se calcula o custo do ganho? Seria todos os custos relacionados, né? A suplementação mineral, a suplementação proteica ou energética, pagamento de funcionário, diesel do trator, tudo que foi utilizado como custo operacional para que possibilitou o animal ganhar peso. Então, o custo operacional dividido pelo ganho de peso total. Então, nós temos o valor bruto do ganho e o custo do ganho, né? Um menos o outro é a diferença, é a lucratividade. Então, se o nosso valor do ganho é maior que o nosso custo, significa que a gente tem lucro, né? Se o nosso valor do ganho é igual ao nosso custo, significa que nós empatamos, né? Em alguns cenários, o empate é um bom resultado, especialmente quando preços do bezerro estão altíssimos e o valor da recria ainda não alcançou o preço elevado do bezerro. Então, especialmente em momentos de discrepância no valor dessas reposições, o empate vai te manter vai te manter em business, né? Vai te manter no negócio. Mas a gente sempre visualizando o lucro. E é claro, se o valor do ganho é menor que o custo, o seu custo é maior que o seu resultado, aí é claro que você está tendo prejuízo. Então, note que de uma forma geral, a essência desse cálculo se faz necessário medidas, como, por exemplo, o peso do animal. Então, uma balança dentro de uma propriedade, imprescindível. Sem uma balança dentro de uma propriedade, seria virtualmente impossível realizar esse cálculo elementar, porque você precisa saber o peso inicial e você precisa saber o peso final. Se você não tem esses dois valores, se torna muito difícil realizar um controle, medidas de peso. E ter a balança e não utilizar de uma forma apropriada talvez seja ainda pior, né? Pelo menos se não tivesse a balança, talvez teria desculpa que não pode calcular porque não tem o instrumento para medir o peso, né? Mas tendo a balança e não a utilizando, acho que seria até pior. Alright. Essa tabela é uma tabela de exigências nutricionais. E a única coisa que eu gostaria de falar sobre essa tabela aqui é que, independente da direção que nós seguirmos dentro dessa tabela, se é da linha indo da esquerda para a direita, como eu coloquei dentro do quadrado para você, os números aumentam. Ou indo na coluna de cima para baixo, os números também aumentam. E esses números estão aumentando porque indo da esquerda para a direita, aumentamos o tamanho do animal. E indo de cima para baixo, aumentamos o ganho de peso dos animais. E independente dessas direções, que seja da esquerda para a direita ou de cima para baixo, todas as vezes os números aumentam. Isso significa que para nós produzirmos mais, nós temos que alimentar mais. Não tem como fugir disso, não existe mágica. Para produzir mais, você precisa alimentar mais, ou fazer com que o animal disponibilize mais nutrientes. E disponibilizar nutrientes de uma forma sincronizada dentro do ambiente ruminal. Não querendo fugir muito da prática para a filosofia, mas a beleza do sistema, a beleza do sistema de suplementação ou da operação em questão, ela vai estar diretamente relacionada com a funcionalidade, qualquer que seja a estratégia que foi estipulada baseada nos princípios que nós discutimos, ela precisa ser funcional, ela precisa respeitar o meio ambiente para você ter longevidade, ela precisa respeitar o animal, nutrição, saúde, genética, tripé da produção, ela precisa respeitar o animal, ela precisa ter responsabilidade social, capacitação do profissional, qualidade de vida. Não adianta nada termos
toda a estratégia, toda a implementação, e se o funcionário não está o fazendo porque está relacionado com uma imparcialidade na logística ou na qualidade de vida daquela pessoa, não vai ser efetivado de uma forma apropriada. Então, a responsabilidade social também e a lucratividade do investimento, é claro, o seu valor do ganho tem que ser maior que o seu custo do ganho. Note que parte dessa equação não é somente o custo. Essa é geralmente o que a gente se preocupa mais, né? Qual é o custo disso? Mas a lucratividade também vai estar relacionada com o ganho. A metade de tudo será o ganho. Então, às vezes temos um maior custo, mas se nós aumentarmos o ganho, a lucratividade é maior, né? Não existe uma receita para tudo. A gente sempre tem que fazer o cálculo, porque vai mudar de situação para situação. Por isso, o cálculo é disponível para todo mundo. Último slide, mas não o menos importante aqui, chegando próximo ao final dos meus 50 minutos disponíveis. Algumas mensagens. O primeiro é só podemos controlar aquilo que foi medido, né? Então, sem aferições do peso desses animais, naquele cálculo simples que eu mostrei da lucratividade, seria impossível realizá-lo. Então, elementos fundamentais, medidas, controle. A gente só consegue controlar coisas que a gente mede. Familiarizar-se com análise de nutrientes e opções disponíveis durante o ano. Eu dei várias opções de suplementação. Nós sabemos que talvez elas não estejam disponíveis em todos os locais do país em todo o ano. Então, mas você precisa estar familiar naquilo que é disponível na região que você tem a operação. Aqui, recapitulando, não existe uma receita única para todas as fazendas, tampouco para o ano inteiro, né? Embora os princípios para a suplementação não mudam. Então, a aplicação de princípios induzirá a elaboração de estratégias, receitas customizadas. Os princípios são os mesmos, mas as estratégias vão ser diferentes, as receitas vão ser diferentes. Não degrade a pastagem, naquele nosso exemplo número 3. Tudo é mais difícil quando você chega naquele ponto da pastagem degradada, então não degrade a pastagem. E o suplemento aqui deve maximizar o uso dos recursos existentes e não apenas substituí-los. Okay? Embora o mercado, se o mercado for favorável, também a substituição da forragem pela digestão do carboidrato do amido, por exemplo, quando temos o exemplo número 2, também possa ser lucrativo, dependendo do custo daquela suplementação. Sempre o valor do ganho tendo que ser maior que o custo do ganho. E sempre a gente tem em mente a mente aberta para sugestões, né? Sugestões e jamais copiar uma estratégia ou copiar uma receita sem estar atento aos detalhes, o porquê, né? O que eu tenho enfatizado várias vezes aqui, os princípios, por que aquilo foi feito, qual foi o objetivo final para aquela estratégia ou para aquela receita ser efetivada. Teve sucesso naquela operação? Ok. Quais foram os motivos? Qual é o tipo de adaptação que eu tenho que fazer, customizar fazer uma adaptação para atender a realidade dentro da minha propriedade ou dentro de uma situação, uma realidade diferente. Eu acho que isso nunca é demais enfatizar essa mensagem final. Fica aqui o meu contato profissional. Agradeço a todos novamente por atender assistir o vídeo, atender o seminário, e os vejo
os vejo mais tarde no período de perguntas e respostas, da discussão sobre esse material. Muito obrigado, um grande abraço. Pois bem, pessoal, muito obrigado, excelente aula, professor Jones Sartori, doutor Jones, muito obrigado pela aula, entendo eu que contribuiu muito para nós pecuaristas aqui do Brasil, compartilhando com essa experiência americana, né, experiência de conhecimento de outras universidades, e nós fizemos aqui nós recebemos aqui algumas perguntas e administramos ela aqui, eu, o doutor Paulo e o doutor Leandro, iremos fazer as perguntas aqui na sequência. Então, nós já estamos ao vivo e o Jones está nos ouvindo também. E a primeira pergunta que eu faço é: qual a tendência dos pecuaristas que possuem o sistema de pastejo se tornar um especialista nessa área ou ir para os sistemas confinados? Qual seria a tendência? Interessante a pergunta, porque na maioria das vezes a gente encara a suplementação ou a alimentação desse animal no sistema confinado como uma mudança de atividade. E como a pergunta foi ampla, vou dar uma resposta ampla também. Eu não acredito que o câmbio, uma mudança de atividade seja a solução. Eu acho que a adaptação da estratégia e a combinação de estratégia, ela tem que sobressair a mudança de atividade. Então, eu acredito que o produtor de gado a pasto, ele vai se adaptar à adaptação de estratégias que o traga mais lucratividade e que seja mais sustentável para a atividade que ele está desenvolvendo, e que talvez seja um pouco mais intensiva ou talvez seja um pouco menos intensiva, mas qualquer que seja o nível de implementação, ele será uma adição à atividade e não uma troca de atividade. Okay. Mais uma vez, boa noite, professor John. Boa noite a todos que estão conosco. Obrigado, vamos pergunta. Professor, aqui no Brasil chama-se de sais, alguns suplementos minerais ureados de ureia. Como o senhor disse na palestra, a ureia tem liberação rápida. Em pastagens muito secas, esse excesso de ureia vai ser reciclado via amônia através de saliva, como o senhor falou. Essa quantidade alta de ureia sendo reciclada no organismo via saliva e de outras formas, pode trazer alguns danos, alguns problemas para a saúde desses animais? Então, a reciclagem de ureia é uma coisa interessante sobre a reciclagem de nitrogênio, né? Que essa reciclagem de nitrogênio, ela vai ser realizada independente se o nitrogênio venha da ureia ou se o nitrogênio venha de uma proteína verdadeira, né? A partir do momento que a proteína é degradada no rumen, o aminoácido é deaminado, aquela amônia, ela pode ter a origem de uma proteína verdadeira também, né? Só para esclarecer esse ponto. Mas esse excesso, né? O excesso nunca é bom. Uma coisa é certa: quanto mais nitrogênio é consumido, mais em gramas é reciclado, em gramas por dia é reciclado. Embora a porcentagem da reciclagem, na proporção, ela é menor. Então, quanto mais nitrogênio se consome, mais gramos são reciclados, mas menor é a porcentagem reciclada. Então, essa é uma forma de defesa do animal, que quanto mais disso que se está disponível, mais ele eliminará na forma de ureia na urina, né? Porque menos em porcentagem esse animal vai reciclar. E aí, é claro, o excesso de amônia, né, por ter intoxicação por amônia, então existe o processo tem que ser feito de certa forma que o animal se adapte a essas concentrações mais altas de nitrogênio amoniacal dentro do rumen, mas se a adaptação é feita de uma forma adequada, essa quantidade maior ou excessiva, vamos colocar dessa forma, o animal eliminará uma maior porcentagem quando essa situação acontece.
Existem alguns estudos sobre o excesso, né, extremos de concentração de amônia dentro do rumen e a reprodução de animais, que é algo que tem que ser visualizado de uma forma cautelosa, mas isso seria um pouco mais dos extremos, né? Mas que a gente deve ter em vista também. Mas se ela é feita, se a ureia na suplementação é feita de uma forma adequada, a adaptação é feita de uma forma adequada, o animal não está completamente exposto a esse excesso de reciclagem, porque quanto mais nitrogênio é consumido, maior é a porcentagem que é eliminada em urina também. É uma forma, talvez, de autodefesa do animal. Ok, Dr. John, parabéns pela apresentação. Eu tenho aqui a pergunta do Fabiano Pimenta. No exemplo 2, o senhor se refere ao uso do caroço do algodão como fonte de energia? O caroço de algodão, existem alguns ingredientes, só para clarificar, que a gente tenta separar em categorias, proteína ou energia, mas na verdade, todos os ingredientes fornecerão várias fontes de nutrientes, né? Então, o caroço de algodão, naquele exemplo, o caroço de algodão para fornecer proteína para o animal. Embora saibamos que dentro do caroço de algodão tem o óleo, tem a energia também vindo do caroço de algodão. Se for ver o nível energético dele, não tem na ponta da cabeça aqui, mas se não igual ao milho ou mais, né? Então, ele fornece a proteína que é necessário naquele exemplo, mas também o caroço de algodão também oferece energia. Então, seria um subproduto com multiação, vamos colocar assim. Um outro exemplo disso é o uso de produtos de destilaria, por exemplo, né, o DDG. Ele fornece proteína, mas também tem óleo, também fornece energia ao animal, né? Dr. Jones, quando o senhor fala na apresentação carboidrato de alta disponibilidade, isto seria milho? E quando fala nitrogênio, isso seria ureia? Ou entendi errado? Pergunta aqui do produtor Renato. Renato, ótima pergunta, Renato. Então, o nitrogênio, ele tem origem, talvez um passo atrás disso. A gente fala muito sobre... Por que a gente fala tanto sobre proteína, né? Proteína foi uma das primeiras coisas que a gente começou a identificar ingredientes de boa qualidade, aqueles que tinham muita proteína. Mas a metodologia para avaliar a proteína ou quantificar a proteína é muito difícil. Você tem que usar HPLC, gás cromatografia gasosa, é muito difícil. Então, mas existe uma correlação da quantidade de nitrogênio que a proteína tem, que é em torno de 16%, que nos permite fazer um cálculo rápido. Então, geralmente, quando a gente fala em suplementação de proteína e a gente troca a palavra nitrogênio, é porque toda proteína vai ter uma quantidade relativamente consistente de nitrogênio dentro dela. Então, o micro-organismo dentro do rumen, para ele precisa o nitrogênio. Então, quando o nitrogênio está faltante naquela ração ou naquela alimentação, o nitrogênio pode vir de proteína, como proteína verdadeira, como farelo de soja, caroço de algodão, farelo de algodão, farelo de girassol, qualquer que seja a oleaginosa, ou também pode vir de fontes proteicas de proteína não verdadeira, como a ureia, como a mireia, como de nitrato, por exemplo, é uma outra fonte. Então, todas essas são fontes de nitrogênio, assim como a ureia também. Do carboidrato de alta digestão, é uma outra história também. Amido é carboidrato de alta digestão? Sim, amido é carboidrato não estrutural, de fácil digestibilidade dentro do rumen. Existe fibra de alta digestibilidade também? Sim, existe. Por exemplo, casquinha de soja, fibra, alta digestibilidade. A própria casquinha do milho, que a gente chama de bran, corn bran, é aquela casquinha do milho, também alta digestibilidade de fibra. E também é carboidrato. Então, eu fiz uma distinção quando eu falei sobre esse princípio, porque nós temos duas opções. Uma opção é fornecer o carboidrato de alta digestibilidade
mas ele sendo fibroso, hemicelulose, celulose ou pectina, com carboidratos que têm mais digestão, mas de origem fibrosa, ou fornecer esse carboidrato de amido, de carboidratos não estruturais, né, como seria vindo de um milho, seria vindo de um trigo, ou seria vindo de uma aveia, ou alguma outra fonte de carboidrato. Então, acho que a resposta foi longa, porque eu queria dar o contexto para ela, mas você está certo, o nitrogênio, naquele caso, estaria vindo da ureia, e o amido seria, sim, uma fonte de carboidrato não estrutural de fácil digestão. Mas existem outras também, né? Esses não são os únicos. Ok. Professor, qual a quantidade percentual de ureia nós devemos usar em pastagens secas e em pastagens verdes em uma fórmula de um suplemento? Vou fazer um suplemento para os animais a pasto, na seca e nas águas. Qual a quantidade de ureia percentual recomendada em uma formulação como essa? Uhum. Então, nas águas, vamos assumir que nas águas esse pasto está crescendo, esse pasto está verde, né? Então, ditando para toda regra existe uma exceção, mas de uma forma geral, um pasto verde nas águas significa que esse pasto tem clorofila, que esse pasto está realizando fotossíntese. Um pasto que está crescendo, realizando fotossíntese, ele tem várias enzimas, porque é necessário para o crescimento do pasto que essas enzimas funcionem. E todas as enzimas são proteínas. Então, na época das águas, o pasto está verde, o pasto está crescendo, vegetativo, teoricamente, a suplementação de nitrogênio não é necessária nessa situação. Embora, quando a gente alimenta ou quando a gente faz uma suplementação, todos os ingredientes têm um pouco de tudo, né? Terá o carboidrato, que é o que você quer suplementar, mas também terá o nitrogênio. Então, não fará mal, mas, na verdade, quando o pasto está verde, está vegetativo, ele está com um nível de proteína já com uma quantidade a mais do que esse animal conseguiria utilizar. Então, teoricamente, o nitrogênio não está falto aí, né, nessa situação. Então, a resposta seria 0, né? Mas não existe um suplemento que tenha 0 nitrogênio. Você sempre vai ter alguma quantidade de nitrogênio dentro desse suplemento, ou de proteína dentro desse suplemento. Mas a quantidade mínima possível seria o que o princípio nos traz. Numa pastagem seca, aí já é uma outra situação, porque você tem o carboidrato, mas o nitrogênio está faltante, né? O pasto está seco, ele não está verde, porque ele não está realizando fotossíntese, então você não tem aquelas enzimas ativas, então você não tem a proteína lá no pasto. Embora a gente fala não tem proteína no pasto, seria um pouco de extremismo, porque existe ainda proteína no pasto, né? Só não tem em quantidade necessária para uma atividade plena da função ruminal. Então, ao invés de eu te dizer uma porcentagem específica que você precisa no seu suplemento, eu vou te dar uma informação que é muito mais válida. Eu diria que você não quer suplementar mais que 2% de ureia na alimentação total desse animal. Eu diria que você não quer alimentar mais que 30% do nitrogênio total que você alimentará este animal. Lembrando que o pasto tem proteína também. Então, o cálculo que eu faria nessa situação, porque diferentes pastagens, diferentes lugares, diferentes épocas do ano, vão te dar diferentes números, mas qualquer que seja a quantidade de proteína que você tem no pasto, assumindo uma digestibilidade de 80%, e falando isso de uma forma geral para você entrar dentro de uma média. Você desconta sobre o seu goal, o seu target, o seu objetivo, e essa diferença é o que você vai suplementar, vai utilizar na sua suplementação. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, um bezerro de 300 quilos, por exemplo, e esse animal está consumindo 2% do peso vivo. Em geral, a gente não está medindo o consumo dele porque ele está a pasto, mas existem formas de estimar isso. Então, esse animal estaria consumindo aí 6 quilos de matéria seca de pasto todos os dias, né?
Se eu estou dando um suplemento que estou fazendo uma conta aqui ao mesmo tempo que eu estou falando, mas se eu utilizar um suplemento que seja de 0,5% do peso vivo desse animal, eu estaria dando um suplemento, estaria dando 1,5 kg por dia. Eu teria que dar 1,5 kg por dia para esse animal desse suplemento, qualquer que seja ele, né? E nessa situação, se eu quero utilizar só a diferença do que é faltante, vamos dizer que me falta 0,5% de ureia. Então, eu pegaria esse 0,5, dividiria por 1,5, multiplicaria por 100, me dá uma porcentagem. Nesse exemplo seriam 2% daquela ureia dentro daquele suplemento. Mas esse foi só um exemplo, né? Qual que é o nível de consumo que você quer atingir? Qual que é a quantidade de suplemento que esse animal vai ingerir todos os dias? Essas são coisas que vão ditar a concentração dos nutrientes. Quanto mais o animal consome de um suplemento, menor será a concentração de nutrientes. Quanto mais o animal consome de um concentrado, menor será a concentração de ureia nesse concentrado, porque ele compensa pela quantidade. Então, acredito que não ultrapassando 2% de ureia na alimentação total do animal e a ureia não substituindo mais que 30% de todo o nitrogênio que esse animal vai consumir, é uma informação muito melhor que eu te dizer uma porcentagem específica, porque essa porcentagem específica vai mudar, dependendo da situação. Muito boa a resposta. Quer dizer, então, nós estamos falando da proteína bruta total, 30% de proteína solúvel de degradação rápida. Então, muito obrigado, professor. Excelente. Não mais, exato. Vamos à próxima pergunta, então. E, pelo jeito, muito o pessoal gostou muito do tema, né, de ureia. A pergunta do Edno Catenassi, também relacionado aí ao metabolismo de nitrogênio. A reciclagem de nitrogênio e o ciclo da ureia em ruminantes estão relacionados. O processo de reciclagem começa quando a amônia é absorvida pela parede do rumen e é imediatamente transportada pela circulação através do fígado, onde é metabolizada, e qual a quantidade de NNP produzida através da saliva do animal. Nitrogênio não proteico, né? E nitrogênio não proteico, desculpa. Não, certo, não, porque embora eu fale português, é a minha língua materna, eu não uso muito as abreviações em português aqui, mas tá, ok. Então, essa quantidade de reciclagem, essa porcentagem, a gente tende a assumir que ela é constante, porque sempre quando a gente usa um número constante, o cálculo se torna fácil. Infelizmente, não é constante. Então, eu gostaria de utilizar um pouco do meu comentário que eu fiz anteriormente, que quanto maior a quantidade de nitrogênio consumida pelo animal, menor será essa porcentagem que será reciclável, menor será essa porcentagem que será reciclável. Então, isso faz com que o modelo não se torne muito previsível. A gente não gosta muito disso, né? Porque o cálculo se torna mais difícil. Mas, em geral, em torno de entre 20% a 30% dessa ureia pode ser que ela seja reciclável na forma de saliva ou através da parede ruminal também, porque para a absorção de ácidos graxos voláteis no rumen existe uma troca de nutrientes. Então, essa ureia pode ser reciclada não só pela a saliva do animal, mas também pela parede ruminal. Mas, outra vez, existem modelos disponíveis hoje em dia que você só liga a chave ou desliga a chave para essa reciclagem. Aí você tem menos erro nesse cálculo, né? Por exemplo, o Beef Cattle Nutrient Requirement Model tem um modelo de formulação aqui do National Academy of Sciences, Engineering and Medicine, aqui nos Estados Unidos, que é disponível. Qualquer pessoa pode fazer o download até então, né? Até a última vez que eu chequei. E dentro do modelo existe para você ligar ou desligar essa chave. Então, eu ligo e desligo essa chave da reciclagem para as minhas estimativas quando eu vejo
que a quantidade de nitrogênio dentro do rumen, necessária dentro do rumen para uma boa atividade ruminal, está negativa. Aí eu vou lá no meu modelo e eu ligo essa chave, que é utilizando a equação que o modelo tem, e ele utiliza o cálculo do nitrogênio reciclável. Então, eu não uso essa ferramenta de uma forma indiscriminada para tudo. Não, eu a uso quando eu preciso dela, ou seja, a minha ração está com nível de nitrogênio alto, mas o modelo está dizendo, está negativo no rumen, está negativo no rumen. Não, eu vou lá e ligo a minha chave da reciclagem e digo, não está negativo no rumen, porque essa quantidade será reciclável. Potencialmente, né? Potencialmente reciclável. Então, a porcentagem exata, eu acho que não tem nenhum modelo que vai te dar ela, mas quanto mais o animal consome, menos ele recicla. Menos ele recicla daquele nitrogênio, menos eficiente essa reciclagem se torna. Mas a gente pode utilizar, de uma forma mais segura, utilizar modelos, né, que eu fiz a analogia de ligar e desligar a chave, é utilizar modelos para estimar isso para a gente, aí a gente corre menos risco de errar no cálculo. Ricardo, seu microfone está fechado, Ricardo. Desculpe, pessoal. Professor, o Matheus pergunta, a utilização de leveduras para a melhoria da flora microbiana é viável nesse sistema de alimentação a pasto? Interessante pergunta. Com antecedência, eu diria que o uso nós chamamos aqui de direct fat microbials, mas o uso de micro-organismos, né, na manipulação da digestão e utilização de nutrientes dos animais, eu acredito que essa é uma tendência. Várias tecnologias disponíveis já há algum tempo que estão sendo reativadas ou revivadas com base nisso. E o uso de leveduras é uma delas. O uso de leveduras é uma delas. Eu tenho até do meu grupo de pesquisa aqui na Texas Tech University, várias instâncias que nós temos identificado o aumento da digestibilidade da matéria seca, da matéria orgânica e da fibra também, independente se é uma dieta de crescimento ou se é uma dieta de terminação, né? Porque a gente costuma dizer que perdão, utilizando a palavra dieta, essa é uma tradução não correta, a ração de crescimento ou uma ração de terminação. Independente. Então, eu vejo, sim, como uma tecnologia bem proeminente, que, em algumas circunstâncias, a logística terá que ser adaptada. Porque, trabalhando aqui no sistema confinado, eu consigo colocar 30 gramas para um animal que está consumindo 10 quilos, e eu faço isso através da implementação de um micro machine ou de um misturador, e eu tenho uma distribuição homogênea na minha ração. Então, eu estou dando a condição para a tecnologia ter o efeito, né? Agora, se eu não dou a condição apropriada para uma tecnologia, aí é onde os problemas começam. Pouca distribuição, má distribuição, consumo inadequado da tecnologia. Então, eu acredito que a tecnologia está aí, a tecnologia tem evidência científica que funciona, mas eu acredito que ainda há avanços na logística de utilização em algumas dessas tecnologias precisam ser ainda melhor implementadas. Muito bom. Professor, o senhor comenta na sua palestra que quando vamos aumentando a quantidade de milho, de amido na dieta, nós podemos ter uma queda na ingestão de matéria seca, porque isso pode alterar o pH do rumen dos animais. A pergunta é, o que fazer em altas concentrações de fornecimento de concentrados o que fazer para não ter essas alterações de pH? Não ter as alterações de pH. E o que seria, para o senhor, um alto desafio em percentual de fornecimento de concentrado em grãos da dieta para animais a pasto? Colocada a pergunta. Uma outra coisa para a gente pensar aqui em grupo, como reflexão, né? Porque um menor
pH ruminal é uma coisa ruim ou uma coisa boa? Se a gente pensar nisso em alguns segundos, né? 90% da energia que o animal vai adquirir, eu falei na apresentação, acho que eu usei o termo host, o hospedeiro, né, o animal, porque a microbiota ruminal está dentro do rumen, né? 90% da energia que o animal vai receber da dieta, 85% a 90%, está vindo do rumen, e está vindo na forma de ácidos. Então, um menor pH ruminal não é uma coisa má, porque significa mais ácidos, e se tem mais ácidos, mais energia, melhora o desempenho desse animal. Quando a gente pensa na digestão da fibra, é uma substituição que a gente está fazendo. Eu estou substituindo o consumo daquela fibra porque eu estou oferecendo algo que é mais digestível e que produz mais ácidos, que não é uma coisa má, que é uma coisa boa, porque mais ácidos, mais energia para o animal. Só que diminui o consumo daquela fibra. Então, acho que uma forma de avaliar isso é que quando eu vejo um rumen que o pH está 6,5, 6,7, eu não fico muito feliz quando eu vejo esse pH alto, porque eu tenho menos ácidos dentro do rumen. Quando eu tenho uma ração final que o pH do rumen está 5,6, 5,7, eu estou fazendo um bom trabalho, porque eu estou produzindo muitos ácidos que eu estou fornecendo energia para esse animal. Quando o animal está suplementado a pasto, não tem nada de mal o animal realizar um pouco de substituição. Essa é uma característica desse tipo de suplementação, não tem nada de errado. Então, por exemplo, essa substituição vai ser maior quanto mais você alimentar. Vamos dizer, 0,5% do peso vivo. Esse é um número mágico, vamos falar assim. Sempre quando você quer suplementar alguma coisa, você começa num número, geralmente é o 0,5% do peso vivo. Quanto maior for a substituição ou a implementação da suplementação energética que é feita, maior será essa substituição, que te traz alguns benefícios também. Por exemplo, aumentar a quantidade de animais dentro daquele pasto. Porque se eles estão consumindo menos forragem, significa que aquela forragem vai sustentar uma maior quantidade de animais, se você conseguir continuar dando a suplementação. Então, existem benefícios. Eu acredito que uma coisa interessante é não sempre atribuir uma diminuição de pH ruminal como uma coisa má que está acontecendo. Pelo contrário, é uma coisa boa. O que a gente não quer que aconteça é quando esse pH ruminal haja uma diminuição abrupta, né, uma diminuição muito rápida, porque quando isso acontece, o animal tem diarreia, você pode danificar o papilae ruminal, a parede ruminal, e criar uma cicatriz, e uma cicatriz não tem tecido ativo, então esse animal não consegue absorver nutrientes mais. Então, se essa diminuição de pH ruminal está acontecendo de uma forma saudável, dentro de uma adaptação, de um protocolo, eu não vejo o problema disso estar acontecendo. Ok, Dr. Jones, temos mais uma pergunta aqui do Rogério Vidal. Ele pergunta o seguinte: no caso de suplementação na fase de recria, também chamada aqui sequestro ou resgate, eu não sei se esse é o nome assim, comum para você, existe um ganho médio diário ideal, pensando como consequência uma pior conversão alimentar na fase de terminação quando se confina? Aqui a gente chama de backgrounding, e essa é uma pergunta bem... como a forma mais simples de colocar em termos simples isso, eu estou roubando o desempenho do animal futuro, né? Que poderia ter posteriormente, né? Então, existem vários fatores de decisão, que esse é um tipo de pergunta que são vários fatores que afetariam, né? Então, uma das perguntas seria, você vai reter ownership, você vai reter, perdi a ownership, vai reter, você continuará sendo dono desse animal no período de terminação também, ou não? Uma coisa interessante é que, quando a gente suplementa animais no período da recria,
você muda um pouco a ordem de eventos que vão acontecer no futuro. Não que o animal ganhe menos, mas que você muda a curva de crescimento desse animal na fase subsequente. Então, existem algumas vantagens e algumas desvantagens da fase subsequente. A vantagem que você suplementando o animal na recria para a fase subsequente é que esses animais vão ter menos tempo de coxo, né? E a gente sabe o benefício de ter menos dias em confinamento, vamos dizer que você irá confinar esse animal. Existem várias vantagens em ter menos dias de confinamento, mais ciclos, rotatividade maior dos animais, existem várias vantagens. Existe a desvantagem, é que se a curva de crescimento desse animal já está um pouco mais avançada, é que quando esse animal chega na próxima fase, ele já começa em uma fase maior, de exigência energética maior, porque a composição do ganho desse animal tem mais tecido adiposo. Então, esse animal se torna menos eficiente nessa fase subsequente. Não menos lucrativo, mas um animal menos eficiente, porque você também irá reduzir o tempo de coxo, o tempo de período que esse animal precisará ser alimentado. Então, o nível, né? Uma outra coisa, esses os dois pontos. Um terceiro ponto seria que quanto mais barato é um bezerro e quanto melhor for o preço de venda da recria, que seria uma situação muito favorável, né? Bezerro barato, preço de recria alto. É tudo o que o recriador queria, né? Nesse tipo de situação, colocar muito ganho de peso desse animal não te traz mais lucratividade. O que você quer fazer é ciclos mais rápidos. Quanto mais caro um bezerro é, e quanto pior é o preço de venda desse bezerro na recria, qualquer que seja o cálculo que você irá calcular, melhor esse animal, mais eficiente e mais esse animal tem que ganhar. Melhor você tem que ser na sua suplementação. Outra vez, quanto mais caro é o bezerro e quanto pior é o preço de venda, situação bem ruim, melhor esse animal tem que desempenhar. Melhor o animal tem que desempenhar. Parece até um pouco paradoxo, né? Se o preço está ruim, se a condição está ruim, significa que eu tenho que suplementar mais? Sim, porque você precisa que esse animal tenha uma resposta melhor para compensar o cenário desfavorável que se encontra. Então, colocando nesse contexto, depende do cenário, né? Por isso a gente sempre faz cálculo para tudo, né? Uma receita de bolo que eu dê aqui agora, pode ser que funcione agora, mas pode ser que para o ano que vem não funcione. Doutor Paulo, eu dei uma sintetizada nas perguntas que foram feitas e queria saber se o senhor, por acaso, tem alguma outra aí a ser feita? Sim. Professor, o que há de novo que tem sido muito usado em aditivos para melhorar a nutrição proteica e energética de bovinos a pastos aí no Texas? Uhum. Só contextualizando um pouco mais, porque a pergunta foi aqui no Texas, só para que a gente entenda um pouco mais aqui de como que acontece aqui no produtor de cria, vamos dizer assim, do bezerro, essa recria, que produtores aqui nos Estados Unidos são caracterizados por quantidades pequenas de animais por produtor. E quantidade pequena, eu digo 30, 40 animais vamos dizer, por unidade de produção. Essa é a média nos Estados Unidos, e aqui no Texas até um pouco menos que isso. Isso significa que um produtor aqui, ele vai ter um outro trabalho, ele vai ter um outro emprego na cidade, ou a esposa, ou outro emprego. A produção a bovinocultura não vai ser a principal atividade econômica desse produtor. Isso é a média aqui para os Estados Unidos e não é diferente aqui para o Texas. Eu só estou fornecendo esse contexto porque se eu falar para você o que é mais popular aqui, ele tem que estar contextualizado dentro da realidade de qual que é a fonte de renda do produtor rural aqui nos Estados Unidos. Então, com base nessa média, como você esperaria, se ele precisa em torno de 400 animais, 350, 400 vacas criando para sustentar a família dele, mas ele tem só 30, a adoção de tecnologias, ela fica menos eficaz,
porque aquela não é a atividade principal de renda do produtor. Isso mede Estados Unidos, aqui também para o Texas. Dentro das condições, agora, quanto esse contexto foi feito, dentro dessas condições, quando tecnologias são adicionadas ou são utilizadas, né, a implementação de tecnologias é utilizada, geralmente a gente está em relação ao uso de ionóforo, por exemplo. Agora, com o ionóforo não está na nossa lista de VFD, que a gente chama aqui Veterinary Feed Directive, não está na lista, mas potencialmente entrará na lista, que exige um controle mais apurado desse tipo de tecnologia. Existem pessoas que dizem até que um dia vai ser proibido, enfim, não quero ficar especulando, mas o uso de ionóforos é bem popular, o uso de ionóforos. A gente sabe que existe um efeito positivo tanto para animais em confinamento, como animais em pastejo também, se o animal está recebendo a tecnologia, verdade? Ele precisa estar consumindo aquela tecnologia em quantidades suficientes, então, se o animal tem condição de mostrar o efeito da tecnologia. Então, o uso de ionóforo. Uma outra coisa muito comum aqui também é para nossos pastejos de trigo, aqui, que é uma pastagem cultivada, né? São pastagens ricas em nutrientes, então problemas com timpanismo pode ser um dos agravantes. Então, a combinação de um ionóforo com, principalmente a monenzina, com uma outra substância que destrua essas bolhas que se formam dentro do rumen, como o polaxilin, por exemplo, o uso da combinação desses aditivos é comum para essas pastagens cultivadas, como do trigo, que são de altíssima qualidade. O uso em rações de crescimento, rações de alta quantidade de volumoso, o uso de enzimas fibrolíticas também se tem utilizado, o uso de leveduras, como foi comentado aqui também é popular. Que mais? Essas são tecnologias de maior difusão, que são mais implementadas. Embora existam outras que sempre quando a gente pensa no sistema de pastejo, existe o degrau da logística que precisa ser ultrapassado. A maioria dessas tecnologias foram testadas em sistemas que os animais receberam uma ração pronta na frente do coxo, então mostra a atividade na fibra, mostra a atividade na digestão, porque essa é a forma que nós coletamos amostras, né? E existem experimentos a pasto também, mas são menos frequentes e geralmente requerem 2 a 3 anos de investigação. Então, geralmente, esse degrau da logística acaba se tornando mais lento quando a gente tenta implementar essas tecnologias nos sistemas de pastejo. Mas a fisiologia, o conhecimento do que acontece em condições mais controladas foram já avaliadas para a maioria dessas tecnologias e funcionam muito bem. Agora, a aplicação no sistema de pastejo sempre tem aquele degrau da logística, fazer com que o animal tenha acesso à tecnologia. E por ter acesso à tecnologia consumir aquela tecnologia de uma forma frequente, todos os dias, né, da mesma forma que foi alimentada um animal que estava dentro de uma baia. E para implementar essa consistência, a logística se torna muito imprescindível, vamos colocar dessa forma. Mas, sim, existem tecnologias que podem ser utilizadas. O Pedro faz o seguinte comentário. Sempre quando ouvimos as palestras de americanos, vimos aqueles megas confinamentos. E o senhor termina de nos dizer que a maioria dos produtores estão com 30, 40 animais. Esses pequenos produtores representam quanto por cento do rebanho americano e quais são as principais raças e cruzamentos que estão sendo por aí utilizados? Uhum. Obrigado pela pergunta, porque daí eu posso elaborar um pouco mais na resposta também. Então, esses produtores de 30, 40 cabeças são rebanhos de cria, produtores de cria, né?
Então, esse é o setor de cria. E aí, o setor de recria, geralmente, esse bezerro é enviado a outro lugar. E aí, para ser terminado, sim, em confinamentos. E eu concordo com você, em confinamentos, geralmente são grandes confinamentos, porque o ganho por animal é menor, é reduzido. Então, a quantidade, quanto mais caro se torna um bezerro, maior se torna um confinamento e menor é a lucratividade por boi dentro de um confinamento. Então, os animais são terminados, sim, mais que 95% em sistemas de confinamento e são grandes confinamentos. Você está correto. Daquele 30 a 40 produtores, não são confinamentos de 30 a 40 animais, são produção de cria de bezerro, né? Gado de cria, vamos colocar assim, né? Só para esclarecer. Teve uma segunda pergunta que eu não... A segunda porção da pergunta que eu não anotei aqui, Paulo, perdão. Professor, quais são as principais raças e cruzamentos que estão sendo utilizados nos confinamentos aí nos Estados Unidos? Dependendo da região, você vai ter uma diferença em genética, tanto em cruzamento genético como no tipo de genética. Então, vamos dizer que mais ao Midwest, ao norte dos Estados Unidos, Midwest, na região produtora de milho, a raça Angus, ela é predominante. E se você observa aqui leilões e mecanismos de venda desses animais, existe uma porcentagem a mais paga por animais que são da pelagem negra. E qualquer que seja a pelagem do animal escura em geral, né, o pelo preto do animal, porque existe essa conexão com o animal da raça Angus, e existem alguns benefícios quando esses animais são vendidos na planta frigorífica também. Tem um que a gente chama de Certified Angus Beef, CAB, que paga em torno de $5 a $6 para cada 50 quilos de carcaça no animal. Então, existem alguns benefícios, né? Mas eu não quero dizer que o produtor que está produzindo o bezerro é completamente integrado ao produtor que está finalizando aquele bezerro, e que essas duas pessoas estão comunicando de uma forma muito ampla, que não seria verdade. Existe essa comunicação, não é perfeita, né? Como em qualquer outro lugar, eu diria. Então, Angus seria uma raça bem popular. Hereford seria uma outra raça bem popular. E quanto mais ao sul esses animais do país, esses animais mais ao sul você vem no país, maior é a influência de outras raças, também do Brahman, também a mistura genética de Charolais, a mistura genética desses animais, quanto mais ao sul, se torna mais comum, vamos dizer assim. E isso é caracterizado também com a qualidade dos animais que são abatidos na região sul, com a qualidade dos animais que são abatidos nessa região, nas regiões do norte, por exemplo. Quantidade de animais com alto grau de marmoreio, animais prime, né, que a gente chama aqui, é maior nessas plantas do norte, do Midwest, do centro-oeste, do norte do país. Essas porcentagens são maiores do que são aqui no sul dos Estados Unidos, justamente por essa maior mistura genética que acontece aqui na região, na porção sul do país. E o Rafael Coelho, de São Paulo, ele comenta assim: saindo de uma seca com pastos muito secos e com excesso de fibra de celulose, e começar com uma suplementação, o ideal seria a mistura em torno de 0,5% do consumo do peso vivo que o senhor comentou? O Paulo, eu acho que uma coisa interessante para adicionar no seu raciocínio, tentando pensar junto com você agora, você vê qual que é o objetivo final desse animal. Qual que é o objetivo final dessa fase que você quer para esse animal? Qual que é a entrada de peso desses animais? Qual que é a saída de peso desses animais? Quantos dias você quer retain ownership? Quantos dias você quer
ser o dono desses animais por esse período. Estabelecido o começo e estabelecido o final, você vai ter que você vai ter que manejar a sua nutrição para você conseguir atingir aquele objetivo. E aqui, em palavras bem simples, seria o quanto de peso esses animais precisariam ganhar para atingir esse objetivo. Outra vez, maior ganho de peso não significa sempre maior lucratividade. Menor ganho de peso não significa sempre menor lucratividade, né? Você tem que ver qual que é o período que você vai alimentar esses animais, qual que é a entrada do peso, qual que é a saída, qual que é o custo do seu suplemento e qual que é a concentração que você precisa colocar para alimentar esses animais para que te dê essa maior lucratividade. Porque o maior ganho de peso poderia dizer para você, coloca milho floculado numa ração com 6% de volumoso só, mas e você tem milho floculado e você tem a alternativa de utilizar esse tipo de ingrediente? Talvez não. E se não tem, quanto custaria para chegar lá? Então, nem sempre o maior ganho de peso ou maior inclusão é o melhor resultado. Está relacionado com lucratividade, mas nem sempre nessas proporções. Então, o ponto 5 poderia ser um bom começo, dependendo da quantidade de dias que você quer manter esse animal contigo e qual que é o peso final que você precisa vender esse animal no momento da saída, né? Qual que é o peso? Então, dependendo disso, vai te dar a quantidade de dias e vai te dar a quantidade de ganho de peso que você precisa. Dependendo do ganho de peso que você precise, a sua suplementação talvez tenha que ir aí a 1%. Talvez ela tenha que ser 0,8%, talvez ela tenha que ser 0,6% ou 0,3%, dependendo do seu objetivo. Então, é que a gente sempre tem em mente, isso é até de bias para mim também, quanto maior o ganho de peso, é o melhor, né? É o melhor para a fisiologia, e é a forma que nós comparamos estratégias, que nós comparamos tecnologias, que nós comparamos exigências nutricionais. Essa é a melhor forma. O melhor ganho de peso, o maior ganho de peso, mas nem sempre o maior ganho de peso é a maior lucratividade. A conta tem que ser feita dentro desse objetivo que você tem para dentro da sua operação. Muito bem. Professor Johnny Sarturi, professor Leandro Sami, doutor Ricardo, prezados ouvintes, eu ainda tenho outras perguntas que chegaram até a mim, mas o tempo proposto para essa live chegou ao seu objetivo, e eu acho que vamos deixar para a próxima, que vamos agendar, né, para o início do ano. E queria dizer a todos que essa aula estará dentro do CMC Flix. Aqueles que fizeram a assinatura do CMC Flix terão essa e centenas de outras aulas que lá estão contidas. E dado a qualidade e a grande apresentação feita aqui hoje, é que nós dizemos que o agro é CMC, o agro é Flix, o CMC Flix é tudo. E agradecemos muito ao professor Johnny Sarturi, muito bom, foi fantástico. A clareza e a tranquilidade para responder as perguntas, muito bom. A didática na administração da aula, muito obrigado, senhor. Em nome do Grupo Futura, fica os meus agradecimentos. Deixo a vocês, então, suas considerações finais. Boa noite a todos. Posso fazer um comentário? Se eu estou na ordem? Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, pela oportunidade, sobretudo, de poder contribuir com o setor produtivo. Sempre que me faz disponível, eu a tomo com toda a minha perseverança, e não foi diferente dessa vez. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, e parabenizar a todos vocês pela iniciativa, pela atitude e investimento na educação e instrução, porque eu acredito que essa é a base para tudo. E fico à disposição, que se precisarem de algo mais, ou tiver mais alguma pergunta, que fiquem à vontade em me contactar. Muito obrigado. Doutor Leandro? Gostaria de agradecer ao Jones, né? Desde o primeiro contato que nós fizemos aí uns meses atrás, foi muito solícito, né? Se demonstrou aí
muito interessado em fazer parte desse plano do CMC, em trazer conhecimento. Então, Jones, muito obrigado, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora, as respostas aí magníficas, tá? Então, eu tenho somente a te agradecer e eu espero te encontrar em breve aí numa live aí, como o Dr. Paulo disse, logo no começo do ano, estaremos todos juntos aí. Pessoal, finalizando então, meus agradecimentos também, foi um prazer esse período que nós tivemos convivendo aí também, essa troca de ideias, nós conversamos muito com o Dr. Jones, contribuiu muito para o nosso conhecimento e para a aula. Então, pessoal, boa noite, muito obrigado pela participação, agradeço muito ao Grupo Futura, às filiais, ao Isnei Faria, presidente do Grupo Futura, Dr. Paulo, Dr. Leandro, foi muito gratificante conviver com vocês aqui nesta aula de hoje, e assim nós terminamos hoje o nosso mês internacional do agronegócio, fechando ele com chave de ouro. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.